Tudo que nasce, algum dia termina. E o universo? Também tem um destino. As galáxias se afastam, as estrelas se apagam e a energia se dispersa lentamente na imensidão do espaço. Mas como tudo acabará? Será um colapso final, um silêncio eterno ou um novo começo? Neste documentário, exploraremos os possíveis finais do cosmos, os cenários que a ciência propõe para o último ato do universo. A exploração do fim do universo não é apenas um tema de ficção científica. É uma questão que toca aspectos fundamentais da nossa existência. O que acontecerá quando todas as estrelas se apagarem? Existirá um momento em que tudo o que conhecemos desaparecerá na escuridão? A ideia de um universo em constante mudança e expansão pode ser desconcertante, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria natureza e o lugar que ocupamos no grande esquema do cosmos. Ao indagar nesses mistérios, encontramos perguntas que desafiam nossa compreensão. Poderia haver forças invisíveis que controlam o destino do universo? O que sabemos realmente sobre a energia escura, essa força misteriosa que parece acelerar a expansão do cosmos? É um tema que não apenas atrai astrônomos e físicos, mas também filósofos e curiosos de todos os lugares. A ideia de um futuro sem observadores é inquietante. Quando não restarem estrelas nem seres conscientes capazes de contemplar o universo, ele continuará existindo em um silêncio absoluto? A possibilidade de um cosmos vazio, sem vida nem luz, nos leva a refletir sobre o significado da própria existência. Que sentido tem um universo se não há ninguém para admirá-lo? Nesta viagem pelos mistérios do fim do universo, nos depararemos com teorias surpreendentes. Desde o Big Rip, onde a energia escura poderia rasgar tudo a seu passo, até a desintegração dos átomos, que poderia fazer desaparecer toda a matéria tal como a conhecemos. Cada uma dessas ideias levanta mais perguntas intrigantes do que respostas definitivas. Como podemos aceitar a ideia de que algum dia os buracos negros, esses titãs cósmicos, também desaparecerão? Que futuro poderia esperar um universo que, em algum momento, conterá apenas radiação fraca e partículas sem massa? Poderia haver outros universos, em ciclos eternos de expansão e contração, que existam ao lado do nosso? A busca por respostas sobre o destino do universo nos leva a um caminho repleto de enigmas. Embora os cientistas tenham elaborado diversas teorias sobre o que poderia acontecer, a verdade é que ninguém sabe com certeza qual será o verdadeiro final. Esse mistério, que paira sobre nós como uma sombra, nos convida a continuar explorando, a continuar perguntando, e acima de tudo, e acima de pé, a continuar nos maravilhando diante da imensidão do cosmos. Assim, junte-se a nós nesta travessia enquanto desvendamos os segredos sobre o fim do universo, porque no final, a curiosidade é o que nos impulsiona a avançar, a descobrir e a encontrar nosso lugar neste vasto e intrigante universo que habitamos. O que é essa força misteriosa que parece ter o controle sobre o destino do universo? Falamos da energia escura, uma das maiores incógnitas da cosmologia moderna. Embora não a vejamos e não possamos tocá-la, sua presença é indiscutível e seu impacto no cosmos é monumental. Desde que os cientistas começaram a estudar o universo, perceberam que não apenas ele estava se expandindo, mas que essa expansão estava se acelerando. Mas o que isso realmente significa? A energia escura pode ser a chave para entender para onde o universo está indo. Imagine um balão se inflando cada vez mais rápido. O que aconteceria se essa aceleração nunca parasse? A energia escura é como o ar que infla esse balão cósmico, impulsionando as galáxias a se separarem umas das outras a uma velocidade cada vez maior. Mas por que isso acontece? O que impulsiona essa força enigmática? Ainda não sabemos com certeza, mas as teorias fluem como as estrelas no céu. Uma das perguntas mais intrigantes é: a energia escura poderia ser uma forma de vácuo? Alguns cientistas sugerem que, no fundo, poderia ser a energia que resta no espaço vazio, uma espécie de constante cosmológica. Mas, se isso for verdade, qual seria sua influência a longo prazo no universo? A ideia de que essa força poderia definir o futuro do cosmos é fascinante e aterradora ao mesmo tempo. Imagine um universo onde as galáxias se afastam umas das outras até que não restem sinais de vida. O que aconteceria se, com o tempo, estrelas e planetas se tornassem memórias distantes, suas luzes se apagando na imensidão do espaço? Em um cenário onde a energia escura continua dominando, o universo poderia ficar vazio e silencioso, um vasto oceano negro sem vida nem movimento.
Como seria viver em um universo assim? A energia escura não apenas afeta as galáxias, também influencia a forma como percebemos o tempo e o espaço. Mas é possível que essa energia escura se torne mais forte com o tempo? Se isso acontecer, poderíamos enfrentar um destino ainda mais dramático. A teoria do Big Rip propõe que, se a energia escura aumentar, poderia rasgar galáxias, estrelas e até mesmo átomos. Você consegue imaginar isso? Um universo onde a força que conhecemos como gravidade já não pode manter unidas as estruturas cósmicas. Tudo se desintegraria em um final apocalíptico. A energia escura também nos leva a questionar nossa compreensão do próprio universo. Se essa força é tão dominante, que outros segredos ela poderia estar escondendo? Talvez haja aspectos da matéria escura que ainda não descobrimos, que poderiam interagir de maneiras misteriosas com a energia escura. Que surpresas o cosmos nos reserva nesse sentido? A busca por respostas continua. E cada nova descoberta pode mudar nossa perspectiva do universo. À medida que os cientistas estudam o comportamento da energia escura, enfrentam desafios que exigem novas teorias e abordagens. Poderíamos estar à beira de entender uma das forças mais enigmáticas do universo? A busca por respostas sobre a energia escura pode abrir a porta para novos horizontes na física e na cosmologia. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria existência em um cosmos que parece ter seu próprio caminho. É surpreendente pensar que o que sabemos sobre o universo é apenas a ponta do iceberg. A pesquisa sobre a energia escura é um campo em constante evolução, cheio de mistérios por descobrir. Que descobertas nos aguardam no futuro? A intriga e o assombro são constantes na ciência, e a energia escura é uma dessas áreas onde cada novo avanço pode nos levar a perguntas ainda mais profundas. A energia escura representa não apenas um desafio científico, mas também um lembrete do pouco que realmente conhecemos sobre o universo. Estamos preparados para aceitar que poderíamos estar errados sobre a natureza da realidade? A humildade é fundamental na busca pelo conhecimento. E explorar os mistérios do cosmos nos ensina a questionar nossas próprias crenças. No final, a energia escura não é apenas uma força física, é um símbolo dos limites da nossa compreensão. Nos convida a contemplar nossa existência e o lugar que ocupamos no vasto cenário cósmico. O que o universo nos diria se pudesse falar? Talvez nos lembrasse que, em meio à escuridão e ao mistério, sempre há espaço para a curiosidade e a exploração. A busca pela verdade sobre a energia escura nos desafia a continuar olhando para as estrelas, buscando respostas para as perguntas mais profundas sobre nosso universo. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que aconteceria se chegasse um momento em que não restasse uma única estrela brilhando no vasto oceano do universo? Nesse silêncio absoluto, um cosmos vazio poderia continuar existindo, mas sem nenhum testemunho que o observasse. A ideia de um futuro sem observadores nos leva a refletir sobre o significado da própria existência. É possível que o universo, apesar de sua imensidão, se torne um lugar solitário e desolado. Em um cenário assim, o tempo continuaria sua marcha implacável. Mas o que seria o tempo em um universo sem eventos, sem vida, sem luz? A noção de passado e futuro poderia se desvanecer, tornando-se meras ilusões. Pode algo existir se não há ninguém para vê-lo? Este enigma nos confronta com uma das perguntas mais profundas da cosmologia. A realidade depende da percepção consciente? Quando imaginamos esse futuro distante, é difícil não sentir uma mistura de assombro e tristeza. Imagine um universo onde as galáxias se desvaneceram, as estrelas se extinguiram e os planetas ficaram em silêncio. Nesse vasto vazio, a matéria ainda poderia existir, mas sua energia estaria tão dispersa que qualquer forma de vida seria inconcebível. Como nos afeta, como seres conscientes, a ideia de que tudo o que conhecemos poderia se desvanecer na nada? O silêncio cósmico se estenderia por bilhões de anos. As últimas partículas de energia iriam se desvanecendo lentamente, deixando para trás um universo que, embora ainda exista, permanece em um estado de abandono. O que resta do que uma vez foi vibrante e cheio de vida? As histórias de estrelas brilhantes e mundos habitados cairiam no esquecimento. E a memória de nossa existência poderia ser apenas um eco distante. É possível que o universo, em sua infinita solidão, ainda tenha algo a nos dizer?
Esse futuro sem observadores levanta outra questão fascinante. Qual é o valor do universo se não há ninguém para apreciá-lo? De nossa perspectiva, cada estrela, cada planeta, cada canto do cosmos tem significado porque somos nós que o exploramos e o interpretamos. Mas o que acontece quando não há mais exploradores? A própria existência poderia se tornar um eterno sussurro na escuridão. A ideia de um universo desabitado também nos convida a considerar o impacto da consciência na realidade. Se os seres conscientes desaparecem, os significados que atribuímos às coisas também se desvanecem. Poderia ser que a essência do cosmos esteja intrinsecamente ligada à nossa capacidade de assombro e entendimento? Sem dúvida, este é um tema que nos leva a uma introspecção profunda sobre o papel que desempenhamos no tecido do universo. À medida que refletimos sobre esse futuro solitário, surge uma pergunta inquietante. Poderíamos ter feito algo para evitá-lo? Existem formas de garantir que a consciência e a vida persistam no universo? As respostas a essas perguntas são tão complexas quanto o próprio cosmos. Talvez, ao explorar esses mistérios, possamos encontrar um sentido de propósito que transcenda o tempo e o espaço. A noção de um futuro sem observadores também nos convida a pensar no legado que deixaremos para trás. Se o universo continuar existindo em um estado de silêncio, que marcas teremos deixado? As civilizações que surgem e caem são parte de um ciclo eterno, mas qual é a marca que gostaríamos que ficasse? Essa pergunta ressoa através das idades, impulsionando-nos a criar e explorar, a deixar um impacto no cosmos. Nesse entrelaçamento de pensamentos, surge a ideia de que, talvez, o universo não esteja realmente destinado a um fim absoluto. Talvez, em sua vastidão, haja formas de que a consciência renasça, de que novas histórias sejam contadas. O que aconteceria se, nesse silêncio cósmico, as sementes de uma nova vida começassem a germinar? As possibilidades são tão infinitas quanto o próprio universo. Esse ponto de vista sugere que, embora o futuro possa parecer sombrio, sempre existe a esperança de que a vida encontre uma maneira de persistir. A busca por respostas sobre o destino do cosmos continua sendo uma aventura fascinante, cheia de surpresas e descobertas. Quem sabe que mistérios ainda nos esperam na escuridão do universo? Assim, enquanto contemplamos a ideia de um universo sem observadores, não devemos perder de vista a beleza da busca em si. A curiosidade humana levou a grandes descobertas e avanços ao longo da história. Se persistirmos em explorar, talvez encontremos novas formas de entender nossa existência e nosso lugar no cosmos. No final, o verdadeiro mistério do universo pode não ser apenas seu destino, mas também a capacidade da humanidade de se adaptar e evoluir. Poderemos algum dia desvendar os segredos que o vasto universo nos oferece? Essa é a pergunta que nos impulsiona a seguir em frente, a buscar sempre além do visível e do conhecido. Neste viagem através dos mistérios do fim do universo, é essencial lembrar que, mesmo na solidão, a busca por conhecimento e significado pode ser uma luz na escuridão. Embora o futuro possa ser incerto, a curiosidade e o desejo de compreender sempre serão parte de nossa natureza. Assim, enquanto exploramos as possibilidades do fim do universo, continuemos perguntando, buscando e sonhando. Que novas realidades se abrirão diante de nós no vasto horizonte do desconhecido? Alguma vez você sentiu que tudo o que conhecemos poderia desaparecer em um instante? No vasto universo, há uma teoria que sugere que, se a energia escura continuar sua incessante dominação, poderíamos enfrentar um destino aterrador conhecido como Big Rip. Mas o que é exatamente o Big Rip e por que isso deveria nos importar? Imagine um universo em que a energia escura se torna cada vez mais poderosa. Essa força misteriosa, que atualmente se acredita estar acelerando a expansão do cosmos, poderia intensificar-se a ponto de desencadear um caos inimaginável. Você já se perguntou o que aconteceria se as galáxias, as estrelas e até mesmo os átomos começassem a se rasgar? Nesse cenário, o próprio espaço se esticaria, como se fosse um tecido que se rasga sob uma pressão insuportável. A ideia do Big Rip levanta uma pergunta inquietante. O universo poderia ser seu próprio destruidor? À medida que a energia escura se fortalece, ela se apodera de tudo em seu caminho. As forças gravitacionais que mantêm unidas as galáxias e as estrelas poderiam se tornar irrelevantes. Você consegue imaginar ver as constelações que admirou durante toda a sua vida desvanecerem-se em um mar de fragmentos? Nesse sombrio futuro, os planetas se separariam de suas estrelas e estas últimas se dispersariam no vazio. Mas isso não é tudo.
A violência dessa expansão poderia alcançar escalas ainda menores. Você sabia que até os átomos poderiam ser rasgados? As partículas que compõem a matéria, que existem desde o início dos tempos, poderiam se desintegrar em uma chuva de energia. É como se o universo estivesse decidido a se desfazer de tudo o que criou. O conceito do Big Rip nos leva a refletir sobre a própria natureza da existência. Se tudo o que conhecemos pode ser desfeito, o que isso significa para a nossa compreensão do universo? E o que acontece conosco? Seres conscientes que buscamos significado neste vasto cosmos. Se a energia escura continuar seu avanço implacável, o tempo e o espaço como os conhecemos poderiam se transformar em um caos absoluto. Além disso, o Big Rip não é apenas um evento isolado, poderia ser parte de um ciclo cósmico muito maior. A ideia de que o universo tem um ciclo de criação e destruição levanta a pergunta: poderia haver um novo começo após o Big Rip? Ou estaríamos condenados a um vazio eterno, onde não há luz, vida, nem possibilidades? Para aqueles que se sentem fascinados pela ficção científica, o Big Rip pode parecer um conceito tirado de um romance. Mas os cientistas estão trabalhando arduamente para entender essas possibilidades. Como podem ser medidas forças que são invisíveis aos nossos olhos? Que ferramentas temos para explorar os limites da energia escura? A busca por respostas se torna uma jornada cheia de mistérios e descobertas. E enquanto nos aprofundamos nessa exploração, é importante lembrar que o Big Rip não é a única forma como o universo poderia terminar. Existem múltiplas teorias, e cada uma delas levanta perguntas únicas sobre o destino final de tudo o que conhecemos. No entanto, o Big Rip se destaca por sua natureza dramática e sua capacidade de capturar nossa imaginação. À medida que refletimos sobre essa possibilidade, surge uma nova inquietação. Que legado deixaremos em um universo que pode desmoronar ao nosso redor? Se os seres conscientes desaparecerem, quem lembrará de nossas histórias e nossos sonhos? Nesse sentido, o Big Rip não é apenas um fenômeno cósmico, mas também um lembrete de nossa própria fragilidade. À medida que nos aproximamos desse potencial fim, é impossível não se sentir sobrecarregado pela magnitude do universo. Cada estrela, cada galáxia e cada átomo tem um papel nessa intrincada dança cósmica. Mas conseguiremos sobreviver à nossa própria criação? Ou seremos simplesmente um eco na imensidão do espaço e do tempo? As implicações do Big Rip nos convidam a pensar além do que conhecemos. Elas nos desafiam a considerar nosso lugar no universo e a reconhecer que, embora sejamos pequenos em comparação com a vastidão do cosmos, nossas perguntas e curiosidades são o que nos torna humanos. A busca por respostas, mesmo diante do desconhecido, nos conecta com o universo de uma maneira profunda. E assim, enquanto avançamos em direção a um futuro incerto, o Big Rip nos lembra que, embora o destino do universo possa ser um mistério, nossa curiosidade e desejo de compreender são eternos. A exploração desses conceitos nos permite vislumbrar um pouco além das estrelas, em direção aos segredos que o cosmos ainda guarda. No final do dia, não é essa busca por respostas que realmente nos define? Que é realmente a matéria escura? Embora seu nome sugira que é algo escuro e misterioso, a verdade é que representa um dos maiores enigmas do universo. Sabemos que constitui aproximadamente 25% de toda a matéria do cosmos. Mas o curioso é que não podemos vê-la. Como podemos ter tanta certeza de sua existência se não emite luz nem pode ser detectada diretamente? A resposta está em sua influência gravitacional. Os cientistas observaram como as galáxias giram e como a matéria visível não é suficiente para explicar sua velocidade. Isso sugere que há algo mais, algo invisível que afeta seu movimento. Aí é onde entra a matéria escura. Agora, o verdadeiro mistério começa quando pensamos no papel que essa matéria escura poderia desempenhar no futuro do universo. Se é tão fundamental para a estrutura do cosmos, o que aconteceria se seu comportamento mudasse? Imagine um universo onde a matéria escura agisse de maneira diferente. Poderia alterar a expansão do cosmos e, portanto, o destino final de tudo o que conhecemos. Mas, como isso poderia ocorrer? A verdade é que não sabemos. As teorias ainda estão em desenvolvimento e o comportamento da matéria escura continua sendo um quebra-cabeça que intriga os cientistas. E se considerarmos a possibilidade de que a matéria escura não seja apenas uma entidade estática, mas que também evolua, que implicações isso teria? Poderia haver interações que ainda não descobrimos. O que aconteceria se a matéria escura pudesse se tornar matéria visível sob certas condições?
estaríamos perdendo uma parte fundamental da realidade? A ideia de que o que consideramos sólido e tangível poderia ser apenas uma pequena fração do que realmente existe nos leva a questionar toda a nossa percepção do universo. À medida que exploramos essas possibilidades, surgem mais perguntas. Se a matéria escura tem um papel tão crucial, poderia ser que tenha uma forma de consciência ou inteligência. Embora essa ideia possa parecer tirada de um romance de ficção científica, não podemos descartar a possibilidade de que o universo seja mais complexo do que podemos imaginar. Poderia a matéria escura estar influenciando o destino do cosmos de maneiras que ainda não compreendemos? A busca por respostas a essas perguntas poderia levar a descobertas surpreendentes no futuro. E aqui é onde a curiosidade desempenha um papel crucial. A ciência avança quando nos atrevemos a questionar o que sabemos. A matéria escura, ao ser tão elusiva, nos convida a repensar nossas teorias e nossas crenças sobre o universo. Cada nova descoberta sobre sua natureza nos aproxima um pouco mais de entender não apenas como funciona o cosmos, mas também qual poderia ser seu destino final. Mas, estamos preparados para o que poderíamos descobrir? Por outro lado, a matéria escura também está entrelaçada com a energia escura, essa força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Poderia ser que ambas estejam conectadas de alguma forma. Talvez a matéria escura e a energia escura sejam duas faces da mesma moeda, e entender uma nos leve a compreender a outra. Essa conexão poderia ter implicações profundas para nossa compreensão do tempo, do espaço e da realidade em si. Mas, será possível que nossas teorias atuais fiquem aquém da complexidade do cosmos? Os modelos atuais nos dizem que o universo está em expansão, mas essa expansão pode não ser uniforme. O que aconteceria se a matéria escura se comportasse de maneira imprevisível? E se, em vez de ser uma força que une, começasse a nos separar? Essa reviravolta na narrativa poderia mudar radicalmente nossa visão do futuro do universo. A possibilidade de um universo em decomposição, onde a matéria escura atua como um agente de discórdia, nos leva a um horizonte de incerteza. Além disso, a pesquisa sobre a matéria escura está em constante evolução. Cada experimento, cada observação pode trazer novas revelações. Imagine um futuro onde descobrimos que a matéria escura tem um papel ativo na formação de galáxias e na evolução de estruturas cósmicas. Isso não apenas mudaria nossa compreensão do passado, mas também influenciaria como antecipamos o futuro. Quais serão as perguntas que ainda não levantamos? Que novas teorias surgirão? É fascinante pensar que, enquanto exploramos os confins do universo, a matéria escura continua sendo uma constante. Em nossa busca para entender o cosmos, a matéria escura representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Nos obriga a confrontar nossas limitações e a expandir nossas mentes além do que conhecemos. Cada descoberta sobre sua natureza é como uma peça de um quebra-cabeça cósmico que, quando colocada corretamente, poderia nos revelar uma paisagem completamente nova. À medida que avançamos nesta jornada, é importante lembrar que o conhecimento é um processo contínuo. A matéria escura nos lembra que, embora haja muito que desconhecemos, cada descoberta nos aproxima um passo mais da verdade. A ciência não é apenas um conjunto de respostas, é uma jornada em direção à compreensão, e nessa jornada, a matéria escura é um dos mistérios mais intrigantes que enfrentamos. Por fim, ao refletir sobre o papel da matéria escura no destino do universo, surge uma pergunta fundamental. Estamos prontos para aceitar que não temos todas as respostas? A aceitação de nossa ignorância pode ser o primeiro passo em direção a uma maior compreensão. A matéria escura, com sua natureza esquiva, nos ensina que o universo está cheio de surpresas e que cada mistério resolvido abre a porta para novas perguntas. Assim é como a humanidade avança, questionando, explorando e, acima de tudo, maravilhando-se diante da vastidão do cosmos. Você já se perguntou alguma vez o que acontecerá com o universo quando toda a sua energia se esgotar? Imagine um vasto cosmos onde a luz das estrelas se apagou e o frio se instalou. Esta é a essência da teoria do Big Freeze. Um destino arrepiante e fascinante que nos convida a refletir sobre a natureza do universo. Mas como chegamos a esse estado? O que realmente significa um universo que esfria de maneira interminável? À medida que o universo se expande, parece que ele se afasta de nós, levando consigo a esperança de novos amanheceres estelares. A energia, que uma vez foi abundante,
começará a se dissipar, deixando um vazio gelado. Nesse cenário, as estrelas, que durante bilhões de anos foram faróis na escuridão, se apagarão uma a uma, até que não reste nenhuma. O que acontece em um universo sem estrelas? Poderia ser este o verdadeiro silêncio cósmico? Com o tempo, as galáxias se separarão, afastando-se tanto umas das outras que se tornarão invisíveis para nós. As distâncias se tornarão tão colossais que a luz levará eternidades para nos alcançar. Nesse futuro remoto, a única companhia que nos restará serão os fótons, aqueles pequenos portadores de luz que vagam solitários pelo vasto espaço. Mas pode a radiação continuar sendo um consolo em um universo em completa escuridão? Uma vez que as estrelas se apagam, o universo não apenas esfriará, mas se tornará um lugar desolado. A matéria se dispersará em um frio infinito e a vida, tal como a conhecemos, terá desaparecido. Neste novo reino de silêncio, o que resta para lembrar o esplendor do que um dia foi? A história do cosmos se desvanecerá e a memória dos seres conscientes se perderá no tempo. Poderia ser que o universo, no final, seja um cenário vazio onde um dia se representou a obra mais grandiosa? A temperatura cairá até níveis inimagináveis, aproximando-se do zero absoluto. Nesse estado, os átomos perderão quase toda a sua energia cinética. O que isso significa para a matéria? Em um universo frio, os átomos mal vibrarão. Poderão os materiais que conhecemos sobreviver ou se transformarão em algo completamente diferente? A capacidade de formar novas estruturas se dissolverá e a diversidade do cosmos será reduzida a um estado primitivo. No entanto, não apenas as estrelas se apagarão. Os buracos negros, esses mistérios cósmicos que engolem tudo ao seu redor, também desempenharão um papel crucial nesse horizonte gélido. O que acontecerá com eles? Embora continuem existindo, com o tempo também enfrentarão sua própria morte. A radiação de Hawking, um fenômeno que permite aos buracos negros emitir energia, finalmente os levará a evaporar. Mas o que restará quando até os buracos negros se tiverem desvanecido? Neste universo gelado, a noção do tempo como a conhecemos começará a perder sentido. Sem eventos que marquem a passagem dos dias, o que realmente significa o tempo? Em um cosmos onde não há luz nem matéria ativa, a sequência de passado, presente e futuro se desvanecerá. A eternidade se tornará um conceito abstrato, um eco do que um dia foi. A era dos fótons se aproxima, onde restará apenas uma tênue radiação que fluirá na escuridão. Este será um universo onde a vida e a consciência desapareceram, mas a luz dos fótons continuará a viajar. Poderia ser que, apesar da morte do cosmos, a luz continue sendo uma testemunha do que um dia foi? A paradoxo de um universo sem vida, mas com luz, levanta inúmeras questões sobre a natureza da própria existência. Com o tempo, os fótons também se dissiparão, deixando um universo completamente escuro e vazio. O silêncio será total e a ausência de energia será o estado predominante. Neste lugar, a única coisa que permanecerá será a fria solidão do espaço. Mas, pode um universo assim realmente ser considerado um fim? Ou é apenas o começo de algo novo e desconhecido? O Big Freeze nos lembra o quão frágil e efêmera é a existência. Cada estrela que se apaga é um lembrete de que tudo o que começa também deve concluir. Mas neste final gelado, há uma beleza inquietante. O universo, embora em seu ocaso, continua sendo um lugar de mistério e assombro. Como enfrentamos a ideia de um cosmos que esfria e se apaga? O que significa para nós? Seres conscientes, aceitar que um dia tudo o que conhecemos pode desaparecer? À medida que refletimos sobre o Big Freeze, é importante lembrar que, embora o futuro pareça sombrio, as perguntas que surgem são as que nos impulsionam a continuar explorando. A curiosidade humana é um fogo que nunca se apaga, mesmo no frio mais profundo. Estaremos aqui para ver o último brilho de luz ou seremos apenas um eco na vastidão do tempo? No fundo, o Big Freeze não fala apenas do fim do universo, mas também da jornada que realizamos. Desde a explosão do Big Bang até o silêncio gelado do futuro distante, cada etapa é um capítulo na história cósmica. Você se atreve a imaginar o que pode haver além do Big Freeze? A exploração desses mistérios nos leva a compreender não apenas o universo, mas também nosso lugar nele. Embora a escuridão nos aguarde, a busca por respostas continua. A ideia de que nosso universo não é o único é fascinante. Poderia ser que existam outros universos, cada um com suas próprias leis físicas e realidades? Essas perguntas se entrelaçam com a teoria da inflação eterna,
uma hipótese que sugere que, após o Big Bang, nosso universo começou a se expandir de maneira exponencial. Mas, o que ocorre quando essa expansão se encontra com outros universos em crescimento? A possibilidade de colisões entre universos é uma das ideias mais intrigantes que surgem dessa teoria. Imagine um vasto oceano de universos, cada um borbulhando e se expandindo em sua própria direção. Nesse contexto, os universos não são entidades estáticas, mas estão em um movimento constante, como se fossem bolhas em um líquido espumoso. Mas, o que aconteceria se essas bolhas se encontrassem, se colidissem entre si? Talvez o resultado fosse uma explosão de energia que poderia reiniciar o ciclo cósmico, dando origem a novos universos e novas realidades. As implicações dessas colisões são extraordinárias. Se um universo se encontra com outro, eles poderiam se fundir, criando um novo ambiente cheio de possibilidades. Que tipo de leis físicas regeriam nesse novo universo? Seriam semelhantes às nossas ou haveria regras completamente diferentes? A ficção científica frequentemente brinca com essas ideias, mas a realidade poderia ser ainda mais estranha do que podemos imaginar. Alguns cientistas até sugerem que essas colisões poderiam ser responsáveis por certos fenômenos que observamos em nosso próprio universo. Talvez algumas irregularidades na radiação de fundo de micro-ondas, que é o eco do Big Bang, sejam vestígios de encontros passados com outros universos. É como se o universo estivesse sussurrando segredos sobre o que uma vez foi e sobre o que poderia ser no futuro. Uma pergunta que surge é: quais seriam as consequências de uma colisão de universos? Poderia haver uma transferência de energia massiva, o que levaria à criação de novas estrelas, planetas e talvez até mesmo formas de vida em um novo ambiente. Mas também poderia ocorrer o contrário, com a destruição de tudo o que conhecemos. Seria possível que o fim do nosso universo ocorresse dessa maneira, através de um encontro cósmico fortuito? Por outro lado, a ideia de universos em colisão nos leva a pensar na natureza do tempo. Se múltiplos universos existem simultaneamente, cada um com sua própria temporalidade, o que isso significa para nossa compreensão do tempo? Talvez o tempo não seja linear, mas sim uma série de ciclos interconectados, onde cada encontro entre universos poderia marcar um novo começo. Os multiversos, como são conhecidos às vezes, também despertam a curiosidade sobre a natureza da realidade em si. Se há infinitos universos, cada um com suas próprias versões de nós mesmos, que decisões nos levaram a estar no universo em que estamos agora? É um pensamento intrigante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Poderíamos ter tomado caminhos diferentes e, ainda assim, estar aqui neste momento? À medida que os cientistas continuam explorando essas ideias, a fronteira entre a ciência e a filosofia se torna difusa. Perguntas sobre a existência, o propósito e o destino do universo se entrelaçam com teorias físicas complexas. É possível que, no final, não se trate apenas de entender o universo, mas também de compreender nosso lugar nele. Refletindo sobre o vasto panorama do cosmos, a noção de que poderíamos ser parte de um multiverso nos convida a repensar nossa conexão com o universo. Se realmente existem outros universos com outras versões de nós, o que isso significa para nossa identidade? Continuamos sendo os mesmos através de todas essas realidades, ou somos de alguma forma diferentes? Os multiversos também nos levam a considerar o futuro de nossa própria existência. Se um universo colapsa e dá lugar a outro, poderia ser que nossas almas, ou o que nos torna conscientes, também sejam transferidas para esses novos mundos? A ideia da continuidade da existência através de múltiplas realidades é tanto assombrosa quanto aterradora. Nesse contexto, a colisão de universos não apenas abre a porta a novas possibilidades, mas também nos obriga a confrontar o desconhecido. A incerteza se torna um elemento central de nossa busca por respostas sobre o cosmos. A ciência nos oferece ferramentas para explorar, mas muitas vezes as perguntas mais profundas permanecem sem resposta. Finalmente, enquanto contemplamos o vasto e misterioso universo, a ideia de que poderíamos estar cercados de infinitas realidades nos ajuda a manter viva a curiosidade. O que mais há lá fora? A exploração do cosmos não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma jornada em direção à compreensão de nós mesmos e do lugar que ocupamos no grande esquema do universo. Assim, embora enfrentemos perguntas que talvez nunca sejam respondidas, a busca em si é o que nos impulsiona para frente, navegando pelo imenso oceano de possibilidades que nos rodeiam. O que aconteceria se eu te dissesse que, em um futuro distante, os átomos que compõem tudo o que conhecemos poderiam deixar de existir?
Essa ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas é uma possibilidade real, segundo algumas teorias científicas. Vamos falar sobre a desintegração dos átomos e como isso poderia afetar o destino do universo. Imagine um universo onde a matéria, tal como a conhecemos, se descompõe em fragmentos ainda menores. O que isso significa para a realidade que percebemos? Desde os grandes corpos celestes até as pequenas partículas que compõem nosso ser, tudo é feito de átomos. Se esses chegassem a se desintegrar, como seria a existência sem matéria? Seria como um sonho em que tudo o que é tangível desaparece, deixando apenas um vazio em seu lugar. Os prótons, que são parte fundamental do núcleo dos átomos, poderiam ser os primeiros a sucumbir a essa desintegração. Você consegue imaginar um universo onde os elementos que compõem a água, o ar e tudo o que vemos e tocamos se desvanecem? Sem prótons, os átomos se descompõem, e com eles, a matéria tal como a conhecemos se desmorona. Mas como é possível que isso ocorra? A teoria por trás da desintegração dos prótons sugere que, ao longo de trilhões de anos, a estabilidade da matéria poderia ser ameaçada. Alguns cientistas acreditam que os prótons não são eternos e que eventualmente poderiam se desintegrar em partículas menores e menos estáveis. O que aconteceria se nesse futuro distante, a única coisa que restasse fossem sombras do que um dia foi? Sem matéria, o universo se transformaria em um lugar inóspito e desolado. As estrelas deixariam de brilhar. As galáxias se desvaneceriam e, no final, o cosmos se assemelharia a um vasto oceano de vazio. Poderia haver vida em um universo sem átomos? A resposta parece ser um rotundo não. A vida, tal como a conhecemos, depende da matéria e das interações entre os átomos. Sem eles, a existência se torna um conceito abstrato. Alguns poderiam se perguntar se essa decomposição da matéria é algo que podemos observar no presente. A resposta é que, embora não vejamos prótons se desintegrando em nosso dia a dia, os cientistas encontraram indícios de que isso poderia ocorrer. Experimentos e teorias em física de partículas sugerem que a desintegração dos prótons é uma possibilidade, embora ainda não tenhamos conseguido prová-la de maneira conclusiva. Imagine um universo onde só restem as marcas do que foi. Sem átomos, sem matéria, que sentido teria o tempo? As noções de passado e futuro se desvaneceriam, deixando um vazio eterno. Um universo sem vida, sem história, sem nada para recordar. É essa a forma como o cosmos poderia enfrentar seu fim? A ideia é inquietante, mas também fascinante. Nesse cenário extremo, a única realidade que restaria seria a de um vazio frio e escuro, onde a radiação de fundo do universo mal poderia ser percebida. As partículas sem massa, que um dia fizeram parte da estrutura da matéria, seriam o único que restaria. Mas o que isso significa para nossa compreensão do universo? Nos convida a refletir sobre a fragilidade da matéria e o destino inevitável que poderia esperar tudo o que conhecemos. A desintegração dos átomos não apenas nos dá uma visão sobre o futuro do universo, mas também sobre a natureza da realidade em si. Nos faz pensar na conexão entre a matéria e a existência. Se os átomos podem desaparecer, o que isso significa para nós como seres conscientes? Enfrentamos a ideia de que nossa própria existência poderia ser efêmera, como um flash na vastidão do cosmos. À medida que avançamos em direção a esse futuro, é possível que a ciência descubra mais sobre os mistérios da matéria e seu comportamento. As teorias sobre a desintegração dos átomos nos empurram a explorar os limites do nosso conhecimento. Quantos segredos mais o universo guarda que ainda não descobrimos? Cada resposta gera novas perguntas, e nessa jornada de exploração, a curiosidade se torna a força que nos impulsiona para a frente. A possibilidade de que a matéria se desintegre é apenas uma das muitas teorias que tentam desvendar o destino do universo. De certa forma, cada uma dessas teorias é um lembrete da natureza efêmera de tudo o que conhecemos. Nos convida a nos maravilhar diante da grandeza do cosmos e a questionar nossa própria existência em meio a um vasto cenário cósmico. Poderia haver um novo começo após a desintegração dos átomos? Algumas teorias sugerem que, mesmo em um universo vazio, novas formas de existência poderiam surgir a partir do que um dia foi. No entanto, isso nos leva a outra pergunta intrigante: que forma tomaria essa nova existência? A resposta permanece no âmbito da especulação, mas uma coisa é clara: o universo é um lugar cheio de mistérios que aguardam ser desvelados. A desintegração dos átomos é um lembrete de que o fim pode ser apenas um princípio disfarçado.
À medida que exploramos essas possibilidades, nos deparamos com a maravilha e a complexidade do cosmos. Embora a ideia de um universo sem matéria possa ser desconcertante, também nos convida a valorizar a beleza da existência e a buscar respostas que, embora estejam além de nossa compreensão atual, são essenciais para nossa busca por conhecimento. O que aconteceria se eu te dissesse que o universo poderia estar preso em um ciclo interminável de expansão e contração? Imagine que após cada fim, há um novo começo. As teorias sobre universos cíclicos nos levam a explorar a ideia de que, em vez de um único destino, o cosmos poderia experimentar uma série de renascimentos. Mas como isso funcionaria realmente? Primeiro, consideremos a noção de que o universo, como o conhecemos, não é o primeiro nem será o último. A ideia de um ciclo cósmico sugere que, após um colapso, quando tudo estiver comprimido em um ponto denso, poderia ocorrer uma explosão semelhante ao Big Bang. Assim, o universo renasceria, dando lugar a um novo espaço cheio de possibilidades. Mas, o que desencadearia esse ciclo? E como poderíamos saber se estamos vivos em um desses ciclos? Os cientistas debatem há décadas sobre a natureza do tempo e a expansão do universo. Se o cosmos se expande indefinidamente, poderia eventualmente chegar a um ponto em que parasse e começasse a se contrair? Em um cenário de Big Crunch, a gravidade poderia superar a força de expansão, levando cada galáxia, estrela e planeta a um destino inevitável: o colapso. Mas o que aconteceria com tudo o que conhecemos? Se perderia para sempre ou poderia haver uma forma de preservá-lo? Pense nisso. Se o universo colapsasse e depois renascesse, suas leis físicas continuariam as mesmas? Ou experimentaríamos um novo conjunto de regras que moldariam uma realidade completamente diferente? Os cientistas exploraram essa questão, sugerindo que cada ciclo poderia dar origem a um universo com características únicas. Talvez em um futuro renascido, a matéria se comportasse de maneiras que hoje nos parecem impossíveis. Mas seríamos capazes de reconhecer a existência de um novo cosmos? O conceito de universos cíclicos também convida à reflexão sobre nossa própria existência. Se estamos em um desses ciclos, que significado tem nossa vida em um cosmos que poderia estar destinado a se repetir uma e outra vez? As experiências de cada ser humano se perderiam no processo ou poderiam ser parte de um vasto conhecimento acumulado ao longo das eras? Ao pensar sobre isso, é natural perguntar se as memórias de cada ciclo se entrelaçam de alguma forma, criando um tecido de história cósmica. Os mitos e lendas de diversas culturas ao longo da história abordaram a ideia de ciclos, desde o renascimento dos deuses até a reencarnação das almas. Poderia haver algo de verdade nessas narrativas antigas? Talvez haja mais na experiência humana do que vemos, e nossas vidas estão conectadas a um ciclo cósmico maior. A busca por significado em um universo cíclico poderia abrir novas portas para a compreensão de nossa própria realidade. Por outro lado, alguns cientistas propõem que a expansão do universo poderia continuar para sempre, levando a um estado em que a matéria se dispersa e esfria indefinidamente. No entanto, outros teóricos sugerem que essa expansão poderia eventualmente mudar de direção, levando à possibilidade de um Big Crunch e a um novo ciclo. É possível que a natureza do universo esteja projetada para recomeçar, como uma fênix ressurgindo de suas cinzas? Nesse contexto, os buracos negros desempenham um papel crucial. No final de sua vida, esses objetos supermassivos poderiam contribuir para a criação de novos universos à medida que colapsam. A matéria e a energia que absorvem poderiam se reconfigurar em uma nova realidade, dando origem a um novo ciclo. Mas poderíamos algum dia ser testemunhas desse fenômeno? Teria algum impacto na vida dentro desses novos universos? A ideia de universos cíclicos também levanta questões sobre o destino da consciência. Se nós, como seres conscientes, existimos dentro de um ciclo, como seria nossa percepção do tempo em um universo que continua renascendo? Seríamos capazes de lembrar vidas passadas, ou estaríamos condenados a esquecer cada vez que começa um novo ciclo? A conexão entre a consciência e o cosmos é um terreno fascinante de exploração que inspira tanto cientistas quanto filósofos. Algumas teorias sugerem que, em um universo cíclico, o tempo poderia não ser linear. Em vez de avançar em uma única direção, o tempo poderia ser mais como um círculo, onde cada fim é simplesmente um novo começo. Como mudaria nossa compreensão do tempo se isso fosse verdade? Imaginar um tempo sem fim poderia borrar as linhas entre o passado e o futuro,
criando uma sensação de continuidade na existência. A exploração de universos cíclicos não se limita à física, também tem implicações profundas em nossa filosofia e espiritualidade. A ideia de que nunca realmente terminamos nos convida a refletir sobre nossas ações e escolhas. Se cada ação que tomamos poderia ressoar através de ciclos, deveríamos viver nossas vidas de maneira diferente? A responsabilidade de nossas decisões poderia parecer mais pesada, mas também mais significativa. À medida que nos aprofundamos no mistério do cosmos, a noção de universos cíclicos nos desafia a expandir nossa mente e questionar nossa compreensão da existência. Estamos em um ciclo que se repete ou somos parte de uma única jornada cósmica? A busca por respostas pode ser tão fascinante quanto o destino em si. Neste vasto mar de possibilidades, cada pergunta que surge pode nos levar a novas e emocionantes revelações sobre o universo e nosso lugar nele. E assim, enquanto refletimos sobre a possibilidade de um universo que renasce, nos encontramos em um constante estado de assombro. Cada ciclo poderia nos trazer novas oportunidades para explorar, aprender e crescer. No final, a verdadeira maravilha reside na jornada em si, pois cada experiência, cada descoberta, se torna parte da história interminável do cosmos. Você já se perguntou como será o último suspiro do universo? Imagine um vasto cosmos, uma imensidão que foi o cenário de estrelas brilhantes, galáxias cintilantes e fenômenos inimagináveis. Mas, o que acontecerá quando tudo isso chegar ao fim? Uma das imagens mais fascinantes e perturbadoras que podemos contemplar é a dos buracos negros, esses objetos misteriosos que parecem engolir tudo o que se aproxima deles. Mas o que acontece quando esses titãs do espaço finalmente se evaporam? De acordo com a teoria da radiação de Hawking, os buracos negros não são eternos. À medida que os eons passam, eles começam a perder energia. Mas como é possível que algo tão potente quanto um buraco negro possa desaparecer? A resposta está na mecânica quântica, que nos revela que, devido a flutuações no vácuo, os buracos negros emitem uma radiação muito tênue. Você consegue imaginar? À medida que a radiação escapa, o buraco negro diminui de tamanho, até que eventualmente desaparece completamente. Agora, imagine o cenário. Um universo em que todos os buracos negros fizeram sua última explosão. O que resta nesse vasto vazio? A resposta é surpreendente. Nada menos que a própria luz. Quando os buracos negros se evaporam, liberam uma explosão final de energia na forma de radiação. Mas o que isso significa para o universo que conhecemos? A luz que emitem será o último brilho que brilhará na escuridão. Um eco do que uma vez foi um cosmos vibrante e cheio de vida. Esse último estalo de luz não será como os fogos de artifício que conhecemos. Será uma faísca tênue, quase efêmera, que nos lembrará que uma vez houve estrelas que iluminaram o céu. Mas quem poderá, nesse momento, ser testemunha desse fenômeno? Em um universo onde a vida desapareceu, não haverá seres conscientes para contemplar o espetáculo. Tudo o que restará será um silêncio absoluto. Um vazio que se estenderá pela eternidade. Mas o que acontecerá com a energia que é liberada nesse último estalo? Ela se perderá para sempre? A resposta é intrigante. Essa radiação poderia vagar pelo cosmos durante bilhões de anos, tornando-se parte do tecido do universo em seu estado final. No entanto, à medida que o universo esfria e se expande, essa energia se diluirá, tornando-se uma sombra de seu antigo esplendor. E aqui surge uma pergunta fascinante. A luz desses últimos estalos pode ter um significado mais profundo? Alguns cientistas sugerem que mesmo no vácuo mais profundo, pode existir uma forma de memória do universo, um vestígio de sua história que se preserve na radiação que uma vez foi. Mas como algo tão etéreo pode ser considerado uma lembrança? A resposta pode estar em entender que a luz carrega consigo informação, uma história da jornada cósmica que ocorreu. À medida que o tempo avança, poderia haver algo mais além desses últimos estalos? Alguns teóricos sugerem que, em um universo onde a matéria desapareceu, a radiação poderia interagir de formas inesperadas, formando novos padrões e estruturas em um cosmos tranquilo. No entanto, isso é pura especulação. A realidade é que, nesse futuro distante, a criação e a destruição terão se entrelaçado de maneiras que ainda não compreendemos. E ao final da jornada, quando não restar nada além da radiação, o que terá acontecido com o próprio tempo? Em um universo que esfriou e parou de se mover, as noções de passado e futuro se desvanecerão. Sem eventos que marquem a passagem do tempo, o que realmente significa existir?
A paradoxo da temporalidade se torna ainda mais profundo nesse cenário, onde a eternidade se torna um conceito vazio. No entanto, nesse vazio, também pode haver uma oportunidade. Alguns cientistas acreditam que o universo, apesar de sua aparente morte, pode estar em um estado de potencialidade. Nesse contexto, a radiação que ainda persiste pode ser o precursor de algo novo. Poderia ser possível que do nada surja um novo ciclo. A ideia de que o universo possa renascer em um novo Big Bang a partir da radiação que restou após a evaporação dos buracos negros é surpreendentemente intrigante. Esse último estalo de luz nos lembra que o universo é um lugar de transformação contínua. A morte de um cosmos não implica necessariamente em seu fim. Na vastidão da existência, sempre há espaço para o renascimento e a criação. Assim, a pergunta persiste: que legado deixará o universo antes de desaparecer completamente? Em última análise, o último estalo de luz dos buracos negros pode ser um lembrete da grandeza do que foi. Um eco distante de sua história, uma faísca que, embora breve, pode conter o potencial de um novo começo. O fim do universo, então, pode não ser um fim de fato, mas uma reviravolta na narrativa cósmica. Um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há estalos de luz, esperando para serem descobertos. A essência do cosmos pode persistir, transformando-se e adaptando-se em uma dança eterna que se estende além do que podemos imaginar. E assim, o mistério continua, convidando-nos a explorar o desconhecido. O que aconteceria se o tempo, como o conhecemos, deixasse de fazer sentido? Em um universo onde a energia e o movimento se desvanecem, a noção de passado e futuro se desdibujaria. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta reside no destino final do cosmos, um futuro tão distante que parece tirado de um romance de ficção científica. Imagine um vasto vazio onde não há luz, nem som, nem vida. Um universo em que as estrelas deixaram de brilhar e as galáxias se desintegraram na nada. Neste cenário sombrio, os relógios deixariam de marcar o tempo e os conceitos que hoje entendemos como fluxo temporal se tornariam meras ilusões. Sem movimento e sem energia, o tempo se esvai, transformando-se em um eco do que um dia foi. Mas como se chega a um estado assim? Tudo começa com a morte térmica do universo, um processo que se estende ao longo de trilhões de anos. À medida que as estrelas se apagam e as galáxias se separam, o cosmos esfria lentamente. Neste ponto, a vida como a conhecemos teria se extinguido, e o único que restaria seria uma vasta extensão de espaço quase vazio. Neste futuro distante, o universo poderia estar dominado pela radiação. As partículas que um dia formaram nossas estrelas e planetas continuariam a existir, mas em formas tão sutis que mal poderiam ser percebidas. A era dos fótons tomaria conta do cosmos, onde a energia se dispersa e a luz se torna um mero sussurro do que foi. No entanto, neste vazio, quem se lembraria do tempo? Sem seres conscientes para recordá-lo, o conceito de passado e futuro se desvaneceria como uma sombra. A história do universo, desde o Big Bang até seu eventual desaparecimento, seria apenas um relato sem audiência, um eco perdido na imensidão do espaço. E se o tempo parar, o que isso significa para nós? Muito do que construímos, nossas memórias, nossas experiências, tudo o que consideramos valioso, se torna poeira cósmica. Sem um observador, o universo se torna um espaço morto onde nada faz sentido, onde o tempo é irrelevante. À medida que as estrelas se apagam e os últimos buracos negros começam a evaporar, a ideia de um futuro se desdobra. O que resta quando não há mais nada a esperar? A existência se reduz a um ponto em que tudo o que foi se torna uma antiga lembrança. A vida, a consciência se desvanecem e o universo segue seu caminho em direção ao silêncio eterno. Uma vez que os buracos negros tenham desaparecido, o que acontecerá com a radiação que ainda possa existir? Neste futuro extremo, a energia restante se dispersaria ainda mais, deixando um vazio quase absoluto. A realidade que conhecemos desmorona e a ideia de tempo se torna um conceito sem significado. É possível que haja algo além deste silêncio? Alguns teóricos sugerem que o tempo, em sua essência, poderia ser um ciclo interminável. Mas neste universo em particular, a noção de ciclicidade se perde. Sem energia, sem movimento, o tempo se torna um conceito obsoleto. No final, que legado deixa o universo? Sem seres conscientes que o habitem, como se recorda o que aconteceu?
A história do cosmos se torna um mistério sem solução, um relato que se perde na imensidão do espaço e do tempo. É possível imaginar um universo onde nada importa? Um lugar onde a vida, a consciência e o tempo são apenas ecos do que uma vez existiu. Nesta desolação cósmica, o silêncio se torna o único testemunho do tempo. Um universo sem observadores é um universo que se esquece de si mesmo, onde a história se torna um sussurro que nunca é ouvido. A essência mesma da existência se desvanece e o tempo se torna uma ilusão que nunca fez sentido. Assim, nesta visão do futuro, o tempo se torna um conceito estranho, uma noção que se desvanece no silêncio, deixando para trás apenas a pergunta: o que significa existir quando já não há ninguém que o lembre? A busca por respostas sobre o destino do universo continua sendo um mistério, um enigma que nos convida a refletir sobre nossa própria existência. No final, a morte do tempo em um universo vazio levanta perguntas profundas sobre o sentido da vida e da consciência. Realmente importa se o tempo tem um fim? Talvez o que realmente importa seja a experiência do momento presente, mesmo que seja apenas um lampejo na vasta escuridão do cosmos. O que significa existir em um universo onde o tempo se desvaneceu? Essa é a verdadeira curiosidade que nos impulsiona a explorar os limites da compreensão. O que aconteceria se eu te dissesse que, em um futuro muito distante, o universo poderia alcançar um estado de calma total, onde não restaria nada além de um frio vazio? Imagine um cosmos que, após trilhões de anos, esfria lentamente até chegar a um equilíbrio tão extremo que a vida como a conhecemos se tornaria uma lembrança distante. Este cenário, conhecido como morte térmica, nos convida a refletir sobre a natureza efêmera de tudo o que existe. Nesse futuro distante, todas as estrelas que um dia brilharam no vasto firmamento terão esgotado seu combustível. Como se sentiria um universo sem luzes cintilantes, sem aqueles pontos quentes que guiaram civilizações inteiras? A escuridão reinará, e a única companhia serão as partículas subatômicas flutuando em um mar de vazio. Não é inquietante pensar no desaparecimento de tudo o que conhecemos? À medida que as estrelas se apagam, o universo se torna um vasto deserto cósmico. As galáxias que um dia foram vibrantes e cheias de vida se dissolvem na penumbra. Mas o que acontece com a energia que antes alimentava essas estrelas? Nesse cenário, a energia se dispersa, transformando-se em radiação de fundo, um murmurinho do que um dia foi. Esse eco de luz, embora extremamente tênue, marcará o fim de uma era. Com o tempo, a temperatura do universo se aproximará do zero absoluto. Mas, pode um lugar tão gelado realmente existir? Nesse estado extremo, as partículas que um dia foram vibrantes e cheias de energia se tornarão cada vez mais inativas. As interações entre elas se reduzirão a quase nada. E o cosmos se assemelhará a um relógio que parou de funcionar. Que significado teria o tempo em um universo assim? Os buracos negros, esses misteriosos e vorazes devoradores de matéria, também enfrentarão seu próprio destino. Embora se tornem os últimos vestígios da energia no universo, eventualmente se evaporarão através de um processo conhecido como radiação de Hawking. Mas o que acontece quando até mesmo os buracos negros desaparecem? O que resta então de um cosmos que um dia esteve cheio de estrelas, planetas e vida? Nesta era de vazio, a noção de tempo e espaço perderia seu significado. Sem eventos que marcassem a passagem do tempo, a história do universo se desvaneceria. O que seria de nossa curiosidade, de nossa necessidade de entender o cosmos em um futuro onde nada acontece? As perguntas que um dia nos desafiaram ficariam sem resposta. Flutuando na inércia do universo, à medida que as temperaturas continuam a cair, a radiação de fundo se tornará cada vez mais tênue. Um universo em equilíbrio térmico se tornará um lugar onde a energia e a matéria são escassas. Você consegue imaginar um cosmos que se torna um frio e escuro oceano onde já não há ondas de atividade? A morte térmica poderia ser o destino final de um universo que no início se expandiu com tanta força e vitalidade. A ideia do equilíbrio térmico nos leva a questionar o propósito de tudo o que existe. Se o universo está destinado a um fim tão sombrio, qual é o sentido de nossa busca por conhecimento? A vida, a consciência e a curiosidade podem parecer efêmeras diante da imensidão do tempo. Mas talvez esse desejo de compreender seja o que realmente nos torna humanos. Apesar de a morte térmica ser uma possível conclusão, não podemos esquecer que o universo é um lugar cheio de surpresas. As teorias científicas vão evoluindo e,
À medida que avançamos em nosso entendimento, novas perguntas surgem. Poderia haver formas de vida que se adaptem a esse frio extremo? A ficção científica explorou ideias sobre seres que poderiam existir em condições que nos parecem inóspitas, mas que poderiam ser seu lar. Em última análise, a morte térmica do universo nos lembra da fragilidade de tudo o que conhecemos. As estrelas brilham por um tempo limitado, e nós, como seres conscientes, também fazemos parte dessa existência efêmera. Que legado deixaremos em um cosmos que, um dia, ficará privado de sua luz? A busca por respostas se torna uma jornada em si mesma, um caminho em direção ao desconhecido. Embora a morte térmica possa parecer um final triste, também é um lembrete da beleza da vida e do universo. Cada estrela que brilha, cada planeta que orbita, cada ser que se pergunta sobre seu lugar no cosmos, são partes essenciais dessa vasta história. Não é fascinante pensar que, apesar de sua eventual desaparecimento, o universo já foi testemunha de tanto? Nesta jornada em direção ao fim, poderíamos encontrar consolo na ideia de que, embora tudo possa se tornar um vazio gelado, cada instante vivido e cada descoberta feita ao longo do caminho são valiosos. A curiosidade humana levou a explorações que mudaram nossa compreensão do mundo e do universo, e essa curiosidade perdurará, mesmo que enfrente um futuro sombrio. Assim, enquanto refletimos sobre a morte térmica, lembremos que o universo, em sua grandeza e tristeza, nos convida a explorar, a questionar e a nos maravilhar. Afinal, cada um de nós é um brilho na escuridão. Uma centelha de vida em um cosmos que, embora eventualmente esfrie, continua sendo um lugar cheio de mistérios a serem descobertos. Como será o universo em um futuro tão distante que mal podemos imaginar? Nessa vastidão cósmica onde a vida, como a conhecemos, se desvanecerá, nos encontramos diante de uma era surpreendente, a era dos fótons. Mas o que isso realmente significa? Estamos falando de luz, de energia ou de algo mais profundo e misterioso? À medida que o tempo avança, as estrelas que brilham em nossos céus eventualmente se apagarão. Cada uma delas, essas enormes bolas de gás radiante que nos iluminaram durante milhões de anos, chegará ao seu fim. Mas o que resta quando já não há estrelas? O que acontece com a matéria que uma vez formou esses brilhantes corpos celestes? Para entender isso, devemos nos aprofundar em um futuro onde a matéria se torna escassa e a energia se dispersa. Nesta era dos fótons, o universo não ficará vazio, ao menos não no sentido mais absoluto. Em vez de uma escuridão total, restará um tênue brilho, como uma luz distante que mal podemos perceber. Mas o que gera esse brilho? A resposta reside na radiação. À medida que as estrelas se extinguem, a energia residual que ainda resta no universo se transforma em fótons, essas partículas que constituem a luz. No entanto, essa luz não será a que conhecemos. Será uma radiação fraca, um eco do que foi um cosmos vibrante e cheio de vida. Não é fascinante pensar que, mesmo em um universo desprovido de estrelas e planetas, ainda haverá algo que brilhe? Mas por quanto tempo essa radiação irá perdurar? Com o passar dos bilhões de anos, até mesmo esses fótons começarão a se diluir, a perder sua energia. A luz que uma vez iluminou a vastidão do cosmos se tornará cada vez mais tênue, até quase desaparecer em um mar de vazio. À medida que essa era avança, o universo se torna um lugar sem movimento. Sem estrelas que brilhem, nem planetas que girem, a atividade que uma vez caracterizou o cosmos se desvanece. Mas o que isso significa para o tempo? Sem energia, sem matéria dinâmica, o tempo deixará de fazer sentido. Nesta nova realidade, os relógios que uma vez marcaram a passagem do tempo se tornam relicários de um passado glorioso. Enquanto refletimos sobre essa transformação, é intrigante imaginar como a história do universo poderia ser lembrada. A Era dos Fótons é, de certo modo, um epílogo, uma conclusão silenciosa a uma narrativa cheia de explosões estelares e galáxias em dança. Mas quem estará lá para contar a história? Um universo sem vida, sem consciência, é um universo que, embora exista, não pode ser testemunha de sua própria grandeza. Algumas teorias sugerem que, nesta era final, a matéria como a conhecemos terá se desintegrado. O que resta então dos átomos? Das partículas que constroem tudo o que vemos? A escassez de matéria nos leva a um cenário onde o universo se torna um vasto oceano de radiação, onde cada fóton é um lembrete do que um dia foi. Mas pode haver vida em um lugar assim? A resposta parece ser um retumbante não.
Neste cosmos desolado, onde a vida desapareceu, há algo poético na ideia de que os últimos fótons continuarão viajando através do vazio. Esses flashes de luz, embora fracos, são testemunhas de um tempo que foi vibrante. Cada fóton é um mensageiro, levando consigo a história de um universo no qual a vida floresceu, mas que, inevitavelmente, caminha em direção à sua própria extinção. Mas este é o fim definitivo? A ciência está sempre em evolução, e embora a era dos fótons pareça uma conclusão, alguns cientistas ainda se perguntam se poderia haver um renascimento. O vácuo quântico poderia dar origem a novas formas de matéria, novas estrelas, novos universos. A resposta a essa pergunta continua sendo um mistério, e talvez, no fundo, isso é o que torna a exploração do cosmos tão intrigante. Os fótons neste futuro distante poderiam ser apenas um capítulo em uma história cósmica mais ampla. A era dos fótons, embora sombria, é apenas uma fração do tempo que existiu e que poderia existir. Cada fóton que viaja no vazio é, em sua essência, um eco da vida, uma representação da conexão que uma vez existiu entre todas as coisas. Assim, enquanto contemplamos este futuro distante, lembremos que cada descoberta que fazemos sobre o universo, mesmo sobre seu final, é uma forma de nos entendermos. A curiosidade humana nos impulsiona a explorar o desconhecido, a buscar respostas para perguntas que às vezes parecem não ter resposta. E nessa busca, encontramos significado, mesmo na escuridão. Finalmente, a era dos fótons nos ensina que, embora o universo possa se desvanecer em um silêncio eterno, sempre haverá luz, mesmo que tênue. Essa luz simboliza a busca pelo conhecimento e a eterna curiosidade que define nossa existência. No vasto universo, sempre haverá um canto onde os ecos das estrelas ainda possam ser ouvidos, convidando-nos a continuar explorando, a continuar questionando e a nunca desistir em nossa busca por respostas. A visão do universo que conhecemos hoje poderia mudar drasticamente se uma das teorias mais intrigantes sobre seu destino se concretizasse, o Big Crunch. Mas, o que é o Big Crunch e como poderia afetar tudo ao nosso redor? Imagine um cenário onde a expansão do universo, que atualmente parece estar acelerando, se detém e começa a se contrair. O que aconteceria nesse momento? Nesse processo de contração, todas as galáxias, estrelas e planetas se aproximariam uns dos outros como se estivessem sendo puxados por um ímã cósmico. A gravidade desempenharia um papel crucial, atraindo tudo para um mesmo ponto. Mas, qual seria o destino dos seres vivos nesse cenário? Poderiam sobreviver? É difícil imaginar que a vida poderia existir em um universo que se dobra sobre si mesmo, mas as possibilidades são tão variadas quanto fascinantes. À medida que o universo se contrai, as temperaturas começariam a aumentar. As estrelas, que um dia brilharam intensamente, se aproximariam umas das outras, gerando uma luz e energia que poderiam ser inimagináveis. Mas o que acontece quando o espaço se torna cada vez menor? A densidade aumentaria, e com ela, a pressão. Nesse contexto, os átomos que compõem tudo o que conhecemos poderiam ser submetidos a condições extremas. A pergunta é, esses átomos poderiam resistir a um colapso tão brutal? As teorias sobre o Big Crunch sugerem que esse processo poderia culminar em um evento de singularidade, onde tudo o que existe seria comprimido em um ponto infinitamente denso. Mas o que isso significa em termos de tempo e espaço? A noção de tempo, tal como a entendemos, poderia se desvanecer. Em um universo que colapsa, o passado e o futuro poderiam se tornar irrelevantes. Como entenderíamos a existência se tudo se reduzisse a um único instante de infinita compressão? Alguns cientistas especulam que, após o Big Crunch, poderia haver um novo Big Bang. Mas é possível que a vida e o universo que conhecemos se repitam uma e outra vez? Esse ciclo de expansão e contração levanta uma pergunta fascinante. Se o universo se reinicia, poderiam existir vestígios de suas vidas passadas? Imagine que, em algum canto do cosmos, os ecos de civilizações anteriores ressoam no vasto silêncio. Nesse contexto de colapso, a física tal como a conhecemos poderia enfrentar desafios. As leis que regem nossas experiências cotidianas poderiam não se aplicar em um universo em contração. O que aconteceria com as forças fundamentais? Elas se transformariam em algo completamente diferente? A curiosidade nos leva a nos perguntar se encontraríamos respostas a esses enigmas ou se, pelo contrário, ficaríamos com mais perguntas. A ideia de um Big Crunch também convida a refletir sobre nossa própria existência. Se tudo o que conhecemos eventualmente se desmoronar, qual é o propósito de nossas vidas?
Em um universo que caminha para seu fim, a busca por significado pode se tornar ainda mais urgente. Deveríamos viver cada dia como se fosse o último em um ciclo infinito? Enquanto isso, a ciência continua explorando essas possibilidades. Os astrônomos buscam padrões na expansão do universo, tentando determinar se a gravidade poderia, algum dia, inverter esse processo. Mas poderemos prever o imprevisível. A incerteza é uma constante, e o Big Crunch pode ser apenas um dos muitos cenários que se desdobram diante de nós. À medida que o universo se contrai, poderíamos ser testemunhas de eventos cósmicos extraordinários, como a fusão de galáxias. Mas quais seriam as implicações disso para a estrutura do universo? As galáxias, que antes pareciam tão distantes, se uniriam em um abraço gravitacional. A beleza desse fenômeno poderia ser apoteótica, mas também aterradora. Estamos preparados para contemplar a grandeza e a destruição em um mesmo instante? O Big Crunch também levanta questões filosóficas. Isso significa que o fim do universo é inevitável? Se tudo está destinado a voltar a um ponto singular, será o destino do cosmos um ciclo interminável de criação e destruição? Refletir sobre essas perguntas nos leva a explorar nossa relação com o universo e nosso lugar nele. À medida que nos aprofundamos nessa visão do futuro, não podemos evitar sentir uma mistura de assombro e temor. A noção de que o cosmos, algum dia, volte a ser um ponto de singularidade nos desafia a pensar sobre o tempo, o espaço e a própria existência. Poderíamos, de alguma forma, ser capazes de compreender o incompreensível. A história do universo está cheia de mistérios, e o Big Crunch é apenas um deles. As teorias sobre seu destino são um lembrete de que, embora o fim possa parecer sombrio, a curiosidade humana sempre nos empurra a buscar a luz na escuridão. A busca por respostas sobre o futuro do cosmos é uma aventura que nunca termina, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. Assim, enquanto exploramos a possibilidade do Big Crunch, lembremos que cada pergunta que surge abre a porta a novas perguntas. Neste vasto e misterioso universo, a busca pelo conhecimento e a exploração do desconhecido são o que realmente nos define como humanos. E no final, talvez o verdadeiro mistério não seja o destino do universo, mas a eternidade de nossa curiosidade. Você já se perguntou o que acontecerá quando as estrelas se apagarem e o universo mergulhar na escuridão? À medida que o tempo avança, os astrônomos chegaram à conclusão de que eventualmente restarão apenas buracos negros. Esses objetos misteriosos que resultam da morte das estrelas se tornarão os últimos vestígios de um cosmos que um dia brilhou intensamente. Mas o que isso significa para o nosso universo? Os buracos negros são fascinantes porque sua gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar deles. Imagine um lugar no espaço onde a matéria foi comprimida em um ponto tão pequeno que a gravidade se torna imparável. Mas o que acontecerá com esses buracos negros uma vez que se tornem os únicos habitantes do universo? Em um futuro distante, em um cosmos onde as estrelas deixaram de existir, os buracos negros surgirão como os últimos titãs em um mundo em calma. Sem a luz das estrelas para nos guiar, o universo se tornará um vasto oceano escuro, onde apenas os ecos da gravidade desses gigantes ressoarão. Mas como eles se comportarão nessa solidão cósmica? À medida que o tempo passar, os buracos negros começarão a devorar tudo o que tiverem ao seu redor. Matéria, radiação, até mesmo outros buracos negros. Esse processo é conhecido como a fusão de buracos negros, e embora soe como ficção científica, é um fenômeno real que os cientistas observaram no universo atual. Mas aqui vem a pergunta intrigante: o que acontecerá quando não restar nada para devorar? Os buracos negros não são eternos. Com o tempo, através de um processo chamado radiação de Hawking, eles começarão a evaporar lentamente. Esse fenômeno foi proposto pelo célebre físico Stephen Hawking e sugere que, apesar de sua natureza voraz, os buracos negros podem perder massa e desaparecer. Mas o que isso significa para o destino final do universo? Imagine um futuro onde todos os buracos negros desapareceram. Sem eles, o universo ficará ainda mais vazio e a falta de matéria gerará um silêncio absoluto. O que resta em um universo sem buracos negros? A resposta pode ser ainda mais desconcertante. Os cientistas especulam que nesse vazio podem restar apenas partículas subatômicas e radiação fraca. Sem estrelas, sem buracos negros, o universo se torna um lugar onde a energia se dissipa lentamente.
Mas poderíamos dizer que o universo está realmente morto nesse ponto? À medida que os buracos negros se evaporam, o tempo avança. Mas em um universo sem matéria, o tempo faz sentido? É uma pergunta que desafia nossa compreensão da própria existência. Sem eventos que marquem a passagem do tempo, a noção de passado e futuro pode se tornar irrelevante. Nesse cenário escuro e silencioso, a vida como a conhecemos não teria lugar. Sem estrelas nem buracos negros, o universo se torna um vasto deserto cósmico. Mas poderia haver algo mais? Algumas teorias sugerem que, nesse vazio, novos fenômenos quânticos poderiam surgir. A ideia de que o universo possa renascer é intrigante. Embora os buracos negros se evaporem e tudo pareça perdido, a natureza tem uma forma de encontrar novas oportunidades. Poderia o vazio quântico dar origem a novos universos? E se sim, que tipo de realidades poderiam surgir daí? O futuro do universo, cheio de buracos negros e vazio, levanta questões sobre o destino de tudo o que conhecemos. Embora os buracos negros pareçam ser o fim, talvez sejam apenas um capítulo em uma história mais ampla. A morte das estrelas e a evaporação dos buracos negros poderiam ser as portas para novas realidades. Cada buraco negro que desaparece nos lembra que o cosmos está em um constante estado de mudança. A transição de um universo cheio de luz para um de escuridão total é um lembrete da impermanência. Mas trata-se realmente de um fim ou de um novo começo? Assim, enquanto contemplamos o futuro do nosso universo, é essencial lembrar que cada fim tem o potencial de ser um novo início. A história do cosmos é muito mais complexa do que podemos imaginar. Um universo cheio de buracos negros, embora sombrio, também poderia ser o precursor de novas formas de existência, além de nossa compreensão atual. À medida que encerramos este capítulo sobre os buracos negros, a reflexão se torna inevitável. Que legados esses titãs escuros deixam em um universo que esfria e se apaga? A busca por respostas sobre o futuro do cosmos continua, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto oceano do universo. Você já se perguntou o que aconteceria com os buracos negros quando não houver mais estrelas no universo? Pode parecer uma ideia aterradora, mas é precisamente isso que ocorrerá em um futuro muito distante. Imagine um cosmos onde tudo o que conhecemos desapareceu e restam apenas esses misteriosos gigantes escuros. O que lhes acontecerá então? A resposta está em um fenômeno fascinante chamado radiação de Hawking. A radiação de Hawking é uma teoria proposta pelo físico Stephen Hawking que sugere que os buracos negros não são completamente negros. Através de um processo quântico, eles podem emitir pequenas quantidades de energia. Mas como esse processo funciona? A chave está na relação entre a mecânica quântica e a gravidade. Na borda de um buraco negro, no que é conhecido como horizonte de eventos, podem aparecer pares de partículas e antipartículas. Uma dessas partículas pode cair no buraco negro, enquanto a outra escapa para o espaço, tornando-se radiação detectável. Esse fenômeno levanta uma pergunta intrigante. Isso significa que os buracos negros podem eventualmente desaparecer? A resposta é sim. Com o tempo, à medida que emitem essa radiação, os buracos negros perderão massa e finalmente se evaporarão. Mas quanto tempo levaria para que isso ocorresse? Na verdade, estima-se que a evaporação completa de um buraco negro poderia levar bilhões de anos. Até muito mais do que a idade atual do universo. Em um universo onde os buracos negros são os últimos vestígios do que um dia foi, seu desaparecimento deixaria um vazio impressionante. No entanto, o que é ainda mais fascinante é pensar no que restaria após sua desintegração. O que aconteceria com a informação que está em seu interior? Esse é um dilema que tem intrigado os cientistas por décadas, conhecido como o paradoxo da informação. Segundo algumas teorias, a informação poderia ser preservada na forma de radiação que escapa durante o processo de evaporação, enquanto outras sugerem que poderia ser perdida completamente. Quais seriam as implicações disso para a nossa compreensão da física? Quando os buracos negros finalmente se evaporarem, o universo se tornará um lugar ainda mais solitário. Sem estrelas, sem planetas e, claro, sem buracos negros, o cosmos entrará em uma era de vazio e quietude. Mas o que isso significa para o destino do universo? Alguns cientistas acreditam que esse estado poderia levar a uma fase de equilíbrio, onde a energia se dispersa uniformemente, criando um cosmos frio e escuro. À medida que nos aprofundamos nesse futuro distante, é incrível imaginar como o universo terá mudado. Teremos passado de um universo vibrante, cheio de luz e atividade,
para um vasto oceano de silêncio. Mas e se eu te dissesse que poderia haver algo mais? Algumas teorias sugerem que o vácuo quântico poderia dar origem à criação de novas partículas, até novas formas de matéria, em um processo que desafia nossa compreensão atual da física. Em um universo onde tudo parece ter chegado ao fim, a pergunta persiste: poderia haver um novo começo? Algumas teorias sobre multiversos sugerem que, embora nosso universo se apague, novos universos poderiam se formar a partir da energia liberada no processo de evaporação dos buracos negros. Isso abre um leque de possibilidades onde o ciclo de criação e destruição nunca se detém. Mas e quanto à vida como a conhecemos? Os seres conscientes, que foram testemunhas da história do cosmos, se desvanecerão junto com as estrelas e os buracos negros. No entanto, mesmo neste universo vazio, a essência do que foi poderia persistir em formas que ainda não entendemos. A natureza do tempo e do espaço se transformaria, e os conceitos de passado e futuro perderiam seu significado neste novo estado de existência. À medida que refletimos sobre a evaporação dos buracos negros, enfrentamos a realidade de que o fim do universo pode ser muito mais complexo do que imaginamos. A ciência continua explorando esses mistérios, desafiando-nos a questionar o que sabemos e a buscar respostas nos lugares mais escuros do cosmos. Assim, nesta jornada em direção ao fim do universo, lembremos que mesmo no desaparecimento há um rastro de luz. Os buracos negros, esses titãs cósmicos, não são apenas um símbolo de destruição, mas também de transformação. Seu desaparecimento poderia dar lugar a novas realidades, a novas possibilidades e, talvez, a novos começos no vasto multiverso. A ciência pode não ter todas as respostas, mas o que sabemos é que o final também pode ser um novo começo. À medida que nos aprofundamos mais nos mistérios do cosmos, percebemos que cada resposta gera novas perguntas, e assim, o ciclo de exploração continua. O que o destino do universo nos reserva, só o tempo dirá. Você sabia que, se o Big Rip se materializar, poderia dar origem a novos universos? É um conceito fascinante que desafia nossa compreensão da realidade e do cosmos. Imagine que o universo, em sua constante expansão, atinge um ponto crítico onde a energia escura se torna tão poderosa que começa a rasgar tudo ao seu redor. Mas, o que aconteceria depois dessa catástrofe cósmica? Alguns cientistas sugerem que, nesse caos, poderiam surgir novas bolhas do espaço-tempo, gerando universos completamente novos. Como isso seria possível? A ideia se baseia na noção de que o vácuo quântico, esse espaço misterioso que parece estar vazio, mas que na verdade está cheio de atividade, poderia ser um caldo de cultivo para a criação de novos cosmos. Mas, o que é exatamente o vácuo quântico? O vácuo quântico não é um espaço vazio como você poderia imaginar. Neste lugar, partículas e antipartículas aparecem e desaparecem constantemente, em um fenômeno conhecido como flutuações quânticas. Essas pequenas explosões de energia poderiam, em teoria, ser suficientes para criar um novo universo. Então, o que isso significa para o nosso próprio universo que conhecemos e habitamos? Se um novo universo se formar, o que acontecerá com o nosso? Não há uma resposta definitiva, mas alguns teóricos sugerem que poderiam coexistir. Pense em um oceano infinito de universos, onde cada bolha representa um cosmos diferente, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias histórias e talvez até mesmo seus próprios seres conscientes. Não é intrigante pensar nas infinitas possibilidades que poderiam existir nesses outros universos? Além disso, imagine que nessas novos universos, as condições poderiam ser totalmente diferentes. Talvez em um deles, a gravidade seja muito mais forte, o que poderia permitir que estrelas e planetas se formem de maneira diferente. Ou talvez em outro, o tempo flua de uma maneira completamente distinta, tornando o conceito de passado e futuro irrelevante. Que tipo de vida poderia se desenvolver em um universo assim? Os multiversos também levantam questões profundas sobre a natureza da existência. Se existem universos infinitos, o que isso significa para a ideia de livre-arbítrio? Talvez em alguns desses universos, as decisões que tomamos sejam completamente diferentes. Poderíamos ter versões alternativas de nós mesmos vivendo vidas diferentes nesses mundos paralelos? É um pensamento fascinante que nos leva a questionar nossa própria realidade. No entanto, a ideia dos multiversos não é apenas um exercício de imaginação. Alguns físicos desenvolveram teorias matemáticas que apoiam a possibilidade de sua existência. Essas teorias sugerem que nosso universo poderia ser apenas uma de muitas bolhas que emergem e desaparecem em um vasto mar de espaço e tempo.
Mas se isso for verdade, como poderíamos algum dia perceber esses outros universos? A resposta pode estar na própria natureza da física. Assim como um peixe não pode ver a água em que nada, talvez estejamos tão imersos em nosso próprio universo que não conseguimos perceber os outros ao nosso redor. Mas isso não significa que eles não existam. Então, o que seria necessário para explorar essas teorias e descobrir se realmente há outros universos? Os avanços na física teórica e na cosmologia são constantes. A cada nova descoberta, os cientistas se aproximam um pouco mais de desvendar os mistérios do cosmos. Talvez no futuro, as ferramentas e tecnologias que desenvolvemos nos permitam explorar essas questões mais a fundo. Imagine um telescópio que não apenas observe nosso universo, mas que também possa detectar indícios de outros. Poderíamos estar à beira de uma era de descobertas que mudariam nossa compreensão de tudo o que conhecemos. A ficção científica está cada vez mais próxima da ciência real. A ideia de que o Big Rip possa dar origem a novos universos não é apenas um conceito teórico, pode ser uma realidade que ainda não exploramos completamente. Você está preparado para embarcar nessa travessia rumo ao desconhecido? As implicações de tudo isso são imensas. Se os multiversos existem, não apenas mudaria nossa perspectiva sobre o cosmos, mas também sobre nós mesmos. A busca por respostas sobre nosso lugar no universo se torna ainda mais complexa. Qual é o propósito da vida em um mar de universos infinitos? Estamos destinados a sempre buscar respostas ou há um significado mais profundo em nossa existência? Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que você pode estar contemplando o reflexo de um universo em um oceano de possibilidades infinitas. O mistério do Big Rip e a criação de novos universos continua vigente, esperando para ser desvendado pelas mentes curiosas que se atrevem a explorar o desconhecido. Você se atreverá a continuar perguntando e buscando respostas neste vasto cosmos? Você já se perguntou o que acontecerá com o universo no futuro? A expansão eterna é uma das teorias mais fascinantes que exploram o destino do nosso cosmos. Desde o Big Bang, o universo tem estado em constante expansão. Mas até onde isso irá? Quais são as implicações disso para tudo o que conhecemos? A expansão do universo foi descoberta no início do século XX, quando os astrônomos notaram que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Esse fenômeno, que ainda hoje nos surpreende, sugere que o cosmos não apenas está se expandindo, mas o faz a um ritmo acelerado. Mas o que isso significa para o futuro das estrelas e dos planetas? Imagine um universo onde, à medida que as galáxias se afastam, elas se tornam cada vez mais solitárias. Com o tempo, as forças que empurram as galáxias a se separarem poderiam ser tão poderosas que eventualmente desintegrarão as conexões que as unem. O que aconteceria em um cosmos assim? Seria um lugar vazio, onde as estrelas se desvanecem, deixando para trás um imenso espaço escuro. A energia escura, essa força misteriosa que está por trás da aceleração da expansão, é um enigma em si mesma. Por que existe? E o mais importante, será sempre assim? Há quem acredite que a energia escura poderia ser constante, enquanto outros sugerem que poderia aumentar ou diminuir com o tempo. Mas como isso afetaria a expansão eterna do universo? A cada segundo que passa, o universo se expande mais. Essa expansão poderia continuar indefinidamente, levando a um futuro onde as galáxias se afastem tanto que não poderemos vê-las. Você consegue imaginar um céu sem estrelas? Isso é o que poderia acontecer em um futuro distante, quando a luz das estrelas mais distantes já não chegar a nós. Mas o que aconteceria com o tempo em um universo assim? Se a expansão eterna é o caminho, as estrelas eventualmente se esgotarão. As que ainda brilham se tornarão gigantes vermelhas e depois anãs brancas, até que não reste nada além de cinzas estelares. Nesse cenário, a vida como a conhecemos deixaria de existir, mas o universo continuaria vivo. Embora não haja vida, o cosmos continuaria sendo um vasto espaço em expansão. E aqui surge uma pergunta intrigante. E a matéria escura? Embora não a vejamos, sabemos que ela está lá, influenciando a forma como as galáxias se movem e se agrupam. Se o universo continuar se expandindo, a matéria escura terá um papel nesse processo? Alguns cientistas acreditam que sua influência poderia mudar à medida que o cosmos se expande, afetando a forma como as galáxias interagem entre si. À medida que o tempo avança e as galáxias se separam, as interações gravitacionais diminuirão. O que isso significa para as galáxias próximas? À medida que se afastam, elas se perderão no vasto oceano do espaço.
No entanto, também há quem pense que, em um universo em expansão, novas estruturas poderiam se formar a partir da matéria que resta. A expansão eterna leva a outra pergunta fascinante. Poderiam existir outros universos? Se o nosso continuar se expandindo sem fim, alguns cientistas sugerem que novos universos poderiam surgir a partir dessa mesma energia escura. Essa ideia de multiversos levanta uma série de questionamentos. Esses universos poderiam ser semelhantes ao nosso? Existiriam vidas nesses mundos? À medida que o universo continua sua expansão, os buracos negros desempenham um papel crucial. Quando as estrelas morrem, tornam-se buracos negros, que eventualmente consumirão tudo ao seu redor, mas em um universo em expansão, esses gigantes solitários também se afastarão uns dos outros. O que acontecerá com eles em um futuro onde a matéria se torne escassa? Na expansão eterna, o tempo também desempenha um papel importante. À medida que as galáxias se afastam e a matéria se dispersa, a noção de tempo pode mudar drasticamente. Como perceberíamos o tempo em um universo tão vasto e vazio? É possível que as leis da física que conhecemos não se apliquem nesse cenário distante. A ideia de um universo que se expande eternamente nos leva a refletir sobre nosso lugar nele. Se continuarmos nesse caminho, poderíamos ver um cosmos onde a vida, a luz e a energia se desvanecem lentamente. No entanto, isso não significa que tudo esteja perdido. A curiosidade humana sempre buscará respostas, mesmo em um universo em expansão. Assim, nessa imensidão, a pergunta se mantém: é a expansão eterna o destino inevitável do universo? Embora a resposta ainda esteja envolta em mistério, o que sabemos é que cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no cosmos. E assim, a exploração continua, impulsionada pela nossa eterna curiosidade e desejo de compreender. Em última análise, a expansão eterna nos ensina que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Nos lembra que, embora o futuro possa parecer sombrio, sempre haverá perguntas que nos impulsionarão a buscar respostas. Mesmo na escuridão do vazio cósmico, o que mais descobriremos sobre o destino do universo? Só o tempo dirá. Qual é o verdadeiro destino do universo? Ao longo da história, a humanidade olhou para o céu, buscando respostas sobre seu lugar no cosmos. Mas apesar dos avanços que conseguimos na ciência, o fim do universo continua sendo um enigma. O que acontecerá quando as estrelas se apagarem e o cosmos esfriar? Veja isto. Existem múltiplas teorias sobre o destino final do universo, mas nenhuma pode ser afirmada com certeza. Por quê? Porque o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios que muitas vezes desafiam nossa compreensão. Uma das perguntas mais intrigantes é: o universo poderia terminar em um grande silêncio? Imagine um vasto espaço, onde não há luz, nem calor, nem vida. Tudo o que uma vez existiu se desfez, e só resta a escuridão. Nesse cenário, o tempo poderia perder seu significado. Se não há nada para observar, o tempo realmente existe? Este é um dilema que poderia nos levar a repensar nossa noção de realidade. Outro mistério que nos fascina é o papel da energia escura. Você sabia que essa força invisível está acelerando a expansão do universo? Mas o que acontece se essa energia se tornar ainda mais poderosa? Poderia levar a um cenário catastrófico conhecido como Big Rip, onde o universo se despedaça. Essa ideia soa como algo saído de um filme de ficção científica, mas os cientistas estão considerando seriamente suas implicações. Como isso afetaria as galáxias e a própria matéria? As respostas são tão complexas quanto inquietantes, e vamos falar da matéria escura. Esse componente misterioso representa grande parte do universo, mas continua sendo um enigma. O que aconteceria se seu comportamento mudasse? Poderia influenciar o destino do universo de maneiras que nem podemos imaginar. À medida que exploramos essas possibilidades, percebemos que cada uma delas poderia levar a finais radicalmente diferentes. Uma das teorias mais aceitas é o Big Freeze, onde o universo esfria lentamente até chegar a um estado de equilíbrio frio e vazio. Mas podemos realmente visualizar um universo tão frio e escuro? Um universo onde as estrelas se apagaram e não resta nada além de um vazio gelado? É um pensamento desolador, mas também nos convida a contemplar a fragilidade de nossa existência. Em contraste, há teorias que sugerem que o universo poderia renascer após cada colapso, no que é conhecido como universos cíclicos. Esse conceito levanta a ideia de que nossa realidade é apenas uma de muitas, em um ciclo interminável de expansão e contração. Poderíamos estar vivendo em um universo que passou por múltiplos fins e começos?
Esse pensamento nos leva a questionar a linearidade do tempo e da existência. Mas, o que acontece com os buracos negros? Esses objetos misteriosos são os últimos vestígios de estrelas moribundas. À medida que o tempo avança, até mesmo os buracos negros se evaporarão, deixando para trás um universo despojado de sua matéria. O que isso significará para o cosmos? Mais uma vez, a pergunta se torna inquietante. O universo poderia se tornar um lugar onde não há nada, nem mesmo buracos negros. E se considerarmos a possibilidade do Big Crunch, onde o universo poderia colapsar sobre si mesmo, nos deparamos com uma ideia igualmente assombrosa. O que aconteceria se o universo retornasse ao seu estado original, densamente concentrado em um ponto? Esse ciclo de expansão e contração poderia parecer um final poético, mas ao mesmo tempo nos obriga a refletir sobre nossa própria existência no vasto cosmos. Cada um desses cenários levanta perguntas profundas. Como nossas ações e decisões a longo prazo afetarão o destino do universo? Poderíamos, de alguma forma, influenciar o futuro de nossa realidade? Embora pareça que estamos à mercê de forças cósmicas, há algo profundamente humano em nossa busca por respostas. Ao observar o céu estrelado, não sentimos uma conexão com o eterno, com o desconhecido? Cada estrela que vemos poderia ser um lembrete do que foi e do que poderia ser. A curiosidade sobre o destino do universo nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando. E embora os cientistas possam oferecer teorias e possibilidades, a verdade é que o mistério final continua sendo, em muitos sentidos, o maior de todos. Assim, ao olhar para o infinito, devemos aceitar que o fim do universo é uma área onde a ciência e a filosofia se entrelaçam. As respostas podem ser evasivas, mas a jornada em direção à compreensão é o que realmente importa. A busca pelo conhecimento nos mantém em movimento, nos inspira a continuar indagando e talvez algum dia descubramos a verdade por trás do mistério final do cosmos. O vasto universo nos convida a refletir sobre os mistérios que encerra. À medida que nos aprofundamos nas profundezas do cosmos, encontramos perguntas intrigantes que desafiam nossa compreensão. O que acontecerá com o universo em um futuro distante? Às vezes, a curiosidade pode ser mais poderosa do que a própria resposta. A busca pelo conhecimento nos leva a questionar o que acreditamos saber e a explorar o desconhecido. Ao longo dos séculos, tecemos histórias sobre o destino do universo. Algumas teorias são tão fascinantes quanto assustadoras. Poderíamos estar destinados a um fim que ninguém imaginou? A verdade é que, embora os cientistas tenham proposto múltiplos cenários, o verdadeiro destino do cosmos continua sendo um enigma. Isso nos leva a perguntar: será possível que o universo enfrente uma morte silenciosa, onde a escuridão reine para sempre? Nesta jornada de descoberta, percebemos que o tempo é um fator crucial. O que significa o tempo em um universo onde o movimento para e a energia se esgota? A noção de passado e futuro poderia se desvanecer, deixando apenas um vazio onde já não existem observadores. Neste silêncio absoluto, haverá alguém que ouça o eco do que foi. A ideia de um universo despojado de vida e energia pode ser desconcertante, mas também convida à reflexão. À medida que exploramos as possibilidades, encontramos conceitos como o Big Rip, onde a energia escura se torna a força dominante, rasgando tudo em seu caminho. O que sentiríamos se soubéssemos que o próprio tecido do cosmos poderia se desfazer? É uma perspectiva inquietante, mas também nos lembra quão frágil é nossa existência neste vasto cenário. Enquanto isso, a matéria escura continua sendo um mistério não resolvido. Que papel desempenhará no destino final do universo? Seu comportamento, ainda desconhecido, poderia alterar os planos que temos sobre como esta história cósmica terminará. A incerteza que envolve a matéria escura muitas vezes se assemelha a um jogo de xadrez, onde as peças se movem, mas o resultado final continua incerto. Em contraste, a teoria do Big Freeze sugere que o universo esfriará lentamente até se tornar um lugar escuro e vazio. O que aconteceria se, em vez de um cataclismo, simplesmente nos desvanecêssemos à medida que o universo esfria? A ideia de um fim gradual, onde as estrelas se apagam uma a uma, nos oferece uma visão diferente da morte cósmica, quase como um sussurro em vez de um grito. Mas a história não termina aí. A noção de universos cíclicos levanta a possibilidade de renascimento. Poderia ser que, após cada colapso, o universo se reconstitua em um ciclo interminável de criação e destruição?
Esta ideia sugere que, mesmo na morte, há uma centelha de esperança, uma oportunidade para que a vida e a energia voltem a surgir das cinzas. E em meio a esses cenários, a evaporação dos buracos negros levanta outra pergunta fascinante. O que acontecerá quando esses titãs do cosmos deixarem de existir? A radiação de Hawking sugere que até os maiores não são eternos, o que nos lembra a natureza efêmera de tudo que conhecemos. O desaparecimento desses gigantes poderia marcar o último brilho de luz em um universo que se apaga lentamente. Neste contexto, o que significa a própria existência? Quando o universo se tornar um deserto gelado de radiação e partículas sem massa, será simplesmente um espaço vazio? Ou talvez será um lugar onde novas realidades poderiam surgir a partir do que resta? A ideia de multiversos em evolução nos leva a imaginar que, mesmo no vazio, poderiam germinar novas possibilidades. O universo continua se expandindo, sem sinais de que irá parar. Mas é este um sinal de vitalidade ou um aviso de um fim inevitável? A expansão eterna pode parecer um fenômeno emocionante, mas também levanta questões sobre o significado da eternidade. Em um universo que nunca para de crescer, onde nos encaixamos nós, seres conscientes que buscam respostas? Finalmente, é impossível não sentir um profundo assombro diante do desconhecido. Cada teoria, cada possibilidade, nos leva a um canto diferente do cosmos, mas todas nos lembram que há tanto que ainda não compreendemos. Seremos capazes de desvendar os segredos do universo antes que se fechem para sempre? A busca por respostas é uma parte fundamental da nossa natureza. Nos impulsiona a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar sonhando com o que poderia ser. Assim, enquanto refletimos sobre esses mistérios, lembremos que a jornada do conhecimento é tão importante quanto o destino final. A curiosidade nos trouxe até aqui e certamente nos levará ainda mais longe. Nesta imensidão de incógnitas, encontramos nossa humanidade, nossa conexão com o cosmos e, acima de tudo, nossa eterna busca por significado em um universo que pode ser tão vasto e misterioso quanto nossa imaginação.